Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Comunidade Clamor pelas Almas. Na direção, Pastor Jerônimo Faiga. Porque a ordem foi dada. Arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. João Batista abriu o caminho para Jesus e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. Jesus chegou, e quando Jesus chegou ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus foi para o céu e deixou a igreja, ele disse: vá, ide e fazei discípulos em meu nome, pregando a todos o arrependimento. A ordem é: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. E pastora Beatriz Castro. Foi uma cruz que ele morreu por mim, deu sua vida pra me salvar. Esperamos você e sua família em nossa comunidade. Rua Dona Nina Zanotto, 667, Jardim Las Vegas, Santo André, São Paulo. Comunidade Clamor pelas Almas. Informações 011 98442 5576. 011 98442 5576. Envie sua mensagem no nosso WhatsApp para ser cadastrado em nossa linha de transmissão e seja edificado com a palavra de Deus com o pastor Jerônimo Faiga. 011 98442 5576. Que esta unção possa ser derramada sobre a sua vida nessa noite. Que o poder do Espírito Santo de Deus possa te tocar, e que você possa viver o verdadeiro arrependimento de Deus, e que os frutos do Espírito Santo de Deus possa fluir na sua vida. Oh, vem, 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 Jesus, nós te desejamos. Faça uma visita em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. @Clamor pelas Almas. Uma igreja que trabalha para o reino de Deus. 2 Coríntios 2, versículo 14, diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Como é curto, eu quero repetir. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém, queridos? Põe a Bíblia no banco, põe aí no seu assento, dá uma mão por mão que está do seu lado. Vamos fazer uma oração, amém? Senhor Jesus, nós clamamos a Tua presença, Senhor, neste lugar. Mais uma vez, Senhor Jesus, nós clamamos o Teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre os nossos irmãos, sobre nós, das nossas casas, da nossa casa, Pai, da nossa igreja. Papai querido, visita cada membro, visita, Senhor, cada irmão, visita, meu papai querido, cada pessoa, Senhor, que está conosco neste lugar, que abraçou, Senhor, esta causa, que abraçou, Senhor, este ministério. Nós clamamos, Senhor, por aqueles que estão firmes, aqueles que estão com vigor, aqueles que estão fracos, aqueles que estão, Senhor, querendo desistir. Papai querido, nós apresentamos cada um diante da Tua presença. Neutraliza agora, Senhor, toda a artimanha de Satanás. Neutraliza agora, papai querido, tudo aquilo que se levanta contra, Senhor, a Tua igreja, tudo aquilo que se levanta contra os Teus filhos. Nós acreditamos num Deus forte, nós acreditamos num
num Deus todo-poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. Nós acreditamos num Deus que manifesta, Senhor, em nossas vidas e através de nós. Nós acreditamos num Deus todo-poderoso que traz a existência daquilo que não existe. Por isso, papai querido, toda decadência espiritual seja agora repreendido em nome do Senhor Jesus. Papai, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor Jesus, este ministério. Nós entregamos, Senhor, cada vida no teu altar. Nós entregamos, Senhor, os nossos líderes. Nós entregamos, Senhor, os nossos pastores. Nós entregamos, Senhor, os nossos membros, papai. Nós rogamos a ti, nós clamamos a ti, meu Abba. Tenha compaixão de nós, tenha compaixão da tua igreja. Papai querido, nós estamos reunidos neste lugar para ouvir a tua voz. Nós estamos reunidos neste lugar, Senhor, para receber mais do teu conhecimento, para receber mais, Senhor, da tua presença, para receber mais do teu amor. Por isso, fala conosco nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Trata, Senhor, nos nossos corações, trata, Senhor, na nossa mente, trata, Senhor, no nosso interior, papai querido, trata, Senhor, no nosso físico. Nós entregamos, Senhor, cada um no teu altar nessa noite, e assim nós oramos crendo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas pela palavra do Senhor Jesus. Os meus amigos que traz água hoje não veio, né? Vê alguém, por favor, um copo de água. Vê para mim lá. A irmã Marli vai. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu acredito que essa palavra, que na verdade eu já ministrei, mas Deus me fez escolhê-la antes do culto começar. E eu vejo que é algo profético, é uma ligação. E eu tenho certeza que vai ser complemento daquilo que nós ouvimos de nossos irmãos nessa noite. Amém? Eu acredito que os homens de Deus, todos os homens de Deus, os grandes homens de Deus, tiveram que passar pelo deserto. Você vê, Moisés passou pelo deserto, Elias passou pelo deserto, né? E Jesus foi para o deserto. Você vê que Moisés, ele representa a lei, Elias representa os profetas, e Jesus representa a nova aliança. Então, esses grandes homens de Deus, e eu estou falando homens, não quero tirar a divindade de Jesus, porque sim, ele é Deus, mas aqui na terra ele viveu e passou a ser um homem sujeito a falhas, diz a palavra do Senhor. Mas ele não falhou, ele não errou. O deserto, querido, ele mexe sim com as nossas estruturas. O deserto, ele serve para mexer no nosso interior. Deus, ele vai nos levar sim para um lugar onde nós vamos ter que aprender, porque a escola de Deus é essa vida, querido. Quantas vezes você já deu conselho aos seus filhos? Quantas vezes eu não recebi conselho do meu pai? Meu pai disse, filho, não faça. E a gente foi, teimou, e a gente fez. E a gente aprendeu com a vida. Porque a vida, na verdade, é uma escola. Na verdade, quando nós decidimos fazer do nosso jeito, da nossa forma, Deus, ele vai nos conduzir para este lugar, para o deserto, só para que possamos aprender com Ele, só para que o deserto possa tirar tudo aquilo que não provém de Deus em nossas vidas, porque Ele vai arrancar tudo aquilo que nos separa dEle, Ele vai arrancar todas as nossas expectativas, Ele vai arrancar todas as nossas habilidades. Muitas vezes será preciso Ele arrancar todos os nossos recursos, todos os nossos dinheiro. Muitas vezes será preciso Ele arrancar tudo aquilo que nos afasta dEle, querido, para arrancar o engano no nosso coração, para arrancar a falsidade do nosso coração, para arrancar aquilo que está produzindo nas nossas vidas algo que nos separa do amor de Deus, que não é o Espírito Santo do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Será necessário, cara. Sabe por quê? Porque nós vamos aprender com o sofrimento.
Jesus dizia: eu aprendi a obediência com o meu sofrimento. E você vê que o Espírito Santo de Deus, antes de nos conduzir para o deserto, Ele vai nos encher do seu Espírito. Foi assim com Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, quando chegou o seu tempo de começar o seu ministério, Ele foi até João Batista, no Jordão. E quando João Batista viu Jesus vindo até ele para ser batizado para o arrependimento, na verdade Jesus não tinha do que se arrepender, mas era necessário se cumprir a palavra. Então João diz: olha, seria eu que deveria ser batizado por ti, e não eu te batizar. E Jesus fala: não, nós precisamos cumprir o que está escrito, então me batiza. E Jesus foi batizado por João Batista. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida de Jesus como forma de pomba, e o Espírito Santo de Deus, diz a palavra, que conduziu Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo de Deus que conduziu Jesus para o deserto. Antes de Deus nos levar para o deserto, Ele vai nos encher da tua presença. Antes disso, Deus, Ele vai nos encher do seu Espírito, porque Deus não tem nada para revelar a nós que não esteja dentro de nós. E por que Ele nos leva para o deserto? Porque lá no deserto não tem nada. Lá no deserto é sequidão. Lá no deserto de noite é um calor escaldante, a noite é fria. Lá no deserto não tem paisagens. Lá no deserto, na verdade, você tem miragem. Lá no deserto é um lugar seco de sequidão, para você não olhar para lugar nenhum, para você só olhar para dentro de você. Porque o reino dos céus não é bebida nem comida. O reino dos céus não está aqui, não está ali, diz a palavra do Senhor, que o reino dos céus está dentro de nós. O Espírito de Deus está em nós. A palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de covardia. Não, Ele nos deu um espírito de valentia. Ele deu um espírito que traz dentro do nosso coração convicção. Ele nos deu um espírito que nos traz, querido, a fé, uma fé interior, algo que é construído dentro de nós. Para nós não olharmos para fora, nós precisamos ir para o deserto. Aliás, para nós não olharmos para fora, isso falei certo, Ele nos conduz para o deserto só para nos fazer enxergar o que Ele colocou em nós. Você tem algo precioso, querido, algo celestial. Nós somos o único ser tricotônico que tem parte da terra, que tem parte do céu. Nós somos o único ser que temos corpo, alma e espírito. Todas as criações vivas têm corpo e têm alma, mas não têm espírito. Um dia me perguntaram: pastor, os cachorros vão para o céu? De tanto amor, né, que tem para os bichinhos. Vai saber, lá tem leão, lá tem águia, né? Lá tem boi. Para quem não sabe, a palavra de Deus fala que existe um ser vivente que tem 4 faces: o de leão, o de águia, o de boi e do homem, que fala do relacionamento. O homem fala do relacionamento, a águia fala da visão, né? O boi fala do serviço e o leão fala da autoridade. Então, de repente pode ser que tenha lá um bichano lá, né? Um cachorrinho. Quem sou eu para falar isso? Mas nós somos o único ser que tem o Espírito de Deus. E com certeza, se Deus Ele nos levar para o deserto, será para
transformar aquele lugar. Abraão tinha uma promessa, e ele recebeu a promessa. E ele foi para a terra prometida. Só que quando ele chega na terra prometida, a terra era seca, deserta, a terra tinha fome. A terra não tinha nada. Mas Deus conduziu Abraão e disse: essa terra eu vou te dar. Essa terra aqui que emana leite e mel. Mas você vê que existe um contraditório nisso, porque Deus promete uma coisa e quando chega lá não é aquilo que nós esperamos. Não é? Não é assim que acontece quando Deus fala alguma coisa para nós e a gente chega, e quando chega a gente se decepciona. Mas Deus não falou? Não, Deus falou. Mas a autoridade da terra é sua. Quando Deus ele levou Abraão para aquela terra seca, o leite e mel estava dentro dele. O leite e o mel estava dentro do coração de Abraão. Deus estava construindo dentro de Abraão uma convicção que aquele lugar seria transformado através do seu posicionamento. Sabe por que Abraão é chamado pai da fé? Porque ele acreditou que em um lugar deserto, ele acreditou em um lugar onde tinha fome e sequidão, seria um lugar da sua habitação e de todos os seus descendentes, e uma terra frutífera, uma terra que iria mandar leite e mel. Por isso que nós precisamos primeiro ser tratados. Primeiro, Deus ele precisa trazer uma convicção dentro de nós, porque Ele não pode fazer nada através de nós que não tenha feito primeiro em nós. O lugar que Deus ele vai nos levar, querida, é para ser transformado. O lugar que Deus ele vai nos levar é para ser transformado, para nós manifestarmos o bom perfume de Cristo, para nós estabelecermos o reino dos céus. Aleluia! Toda vez que a terra clama por resposta, querido, Deus ele corresponde com o homem. Deus ele corresponde com você, comigo. Não é com coisas, é com pessoas que Deus responde. Então a terra estava clamando pela manifestação dos filhos de Deus. E Deus ele vai usar quem? Os filhos. Deus vai usar o quê? As coisas? Não, Deus vai usar as pessoas. Toda vez que a terra está clamando por libertação, toda vez que a terra está clamando por transformação, toda vez que a terra está clamando porque é um lugar difícil, é um lugar deserto, é um lugar complicado nas nossas vidas, Deus ele quer usar você para que você mesmo saia dessa situação e possa levar quem você puder sair junto com você. Deus ele vai responder com pessoas. É o que nós ministramos aqui durante esses anos que nós estamos aqui, que não é muito. 3 anos nós estamos aqui no Jardim Las Vegas ministrando essa palavra. 3 anos nós estamos persistindo com a mesma palavra. E chega pessoa, e sai pessoa. E as pessoas que ficaram entenderam. As pessoas que não ficaram, provavelmente não entenderam o propósito de Deus. Foram buscar em outros lugares, talvez algo que vai beneficiar a ela, mas o que nós ministramos aqui é perca. O que nós ministramos aqui é você se render aos pés de Deus. O que nós ministramos aqui, querido, é você passar pelas dificuldades. Não corra do problema, caminhe sobre ele, ande pelo problema, não desiste, não volte para trás. Porque nos problemas é onde nós estamos sendo tratados e preparados para sermos introduzidos para dentro da promessa de Deus, para dentro da terra prometida, para dentro do propósito de Deus nas nossas vidas. O que nós precisamos é ser destravado e ser ativado por aquilo que nós estamos recebendo de Deus. Porque o avivamento, querido, é de dentro para fora. Isso é avivamento. Avivamento não é o que você recebe, não é o que você recebe.
Porque nós podemos levantar a mão aqui e dizer: receba, receba, receba agora aquilo que você veio buscar, receba. E achar que isso é avivamento. Não, isso não é avivamento. Nós não precisamos mais de informações. Na verdade, nós recebemos muitas informações. O que nós precisamos é pôr em prática aquilo que nós estamos recebendo. A palavra vem do interior. Interior. Informação é aquilo que eu recebo dentro de mim. Agora, o avivamento é o que eu ponho para fora com aquilo que eu estou recebendo. Quando Jesus, ele fala para os doutores da lei, se eu não me engano, eu acho que foi para Nicodemos, que um rio de águas vivas iria jorrar dentro daquele que o aceitasse e que fosse regenerado e nascesse de novo. Rios de águas vivas jorrarão do seu interior, dentro de você. Então isso é avivamento. Eu conheço a Cristo e ponho isso para fora. Você não é uma represa, querido, nós somos um rio. E esse rio, ele está em constante correnteza. Esse rio, ele não para. Por isso que a palavra de Deus diz: joga a sua semente sobre as águas. Você não sabe como, você não entende como, mas uma hora o rio vai transbordar e essa semente vai levar, e as águas vão levar essa semente para todos os campos. Então quando chegar o seu tempo, ela vai frutificar. Então acredite, jogue essa semente sobre as águas. Você é um rio. Nós estamos investindo em você. Nós estamos investindo em pessoas. A nossa mensagem, querida, é para destravar você, para te levar para o coração de Deus, para destravar aquilo que você tem recebido. Nós temos que perder a cabeça evangeliquez, que nós vamos atrair as pessoas para a igreja e segurá-las no nosso ambiente com entretenimentos. Não quero entreter você. Você não vai ficar aqui pelos entretenimentos. Você vai ficar aqui pela palavra que está sendo ministrada. Pastor, mas precisa ter algo profético, ação profética, não é? Para alimentar a fé das pessoas. Então nós temos a ação profética. E aí a gente pega a bandeira do Brasil, joga por cima dos nossos irmãos e ora por eles, dizendo: Pai, leva eles para essa nação. Pegamos as pessoas e fazemos uma ação profética. Isso aqui não é errado, mas não é isso aqui que é alimento da nossa fé. Pastor, mas as pessoas precisam acreditar em algo. Dá para elas uma rosa ungida para elas levar para casa. Isso é uma ação profética. Não, cara. Isso é alimentar as pessoas da forma errada. Você só alimenta a fé das pessoas com a palavra de Deus. Ouvir a palavra e a palavra vos libertará. Por onde que vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é a palavra que nós precisamos ministrar. Os atos proféticos acontecerão. Sim, eu acredito nos atos proféticos. Eu acredito na manifestação do Espírito Santo de Deus, que nos transforma, que nos liberta e que nos abençoa. Mas nós não podemos alimentar você com os atos proféticos. Por isso eu não vou te entreter com os atos. Eu quero te entreter pela palavra. Eu acredito que você que está aqui pela palavra de Deus. Pela palavra que nós ministramos, insistimos, mas esse caminho é difícil, esse caminho é doloroso, porque quem semeia a palavra de Deus é com lágrimas nos olhos, é com choro e com prantos, mas no seu tempo Ele vos exaltará. Querido, eu não trabalho para o resultado, eu trabalho por obediência da palavra de Deus. Eu sei que o tempo virá da exaltação, eu sei que o tempo virá, enquanto a exaltação não vem, eu sei que eu estou sendo preparado para ela, para que eu não possa trocar o meu Deus pela fama, pelo dinheiro, pelos recursos, pelos aplausos.
Tudo isso é um tratamento. Por isso Ele vai nos levar para o deserto, querido. Ele vai nos levar para o deserto. O Espírito Santo de Deus conduziu Jesus para o deserto. E quando Ele chega no deserto, depois de 40 dias de jejum e de oração, no deserto, o diabo vai e se apresenta para Ele. E diz para Ele: se Tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí Jesus, Ele não transformou, primeiro por 2 motivos. Primeiro que era Satanás que estava pedindo. Então Deus, Ele não ouve a voz de Satanás. Segundo, porque os filhos de Deus não vivem de exibição, e sim de manifestação. Se Tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus tinha autoridade para fazer aquilo? Tinha. Jesus poderia fazer aquilo? Poderia. Mas Ele não se manifestou por exibição. Ele se manifestou para manifestar o reino de Deus. Então nós não estamos aqui para se exibir. Por isso que nós não pegamos os milagres, por isso que nós não pegamos os testemunhos e colocamos na nossa programação na rádio. Por isso que nós não fazemos esse merchan para trazer as pessoas para a nossa igreja. Vem aqui, porque aqui a mão de Deus opera. Não, nós não fazemos isso, primeiro, porque nós não trabalhamos para se exibir, nós trabalhamos para a manifestação. O próprio Jesus, o Filho de Deus, Ele negou o pedido do diabo de transformar aquela pedra em pão. Jesus também foi tentado em outras áreas. Jesus foi tentado pelos reinos de todo mundo. Se prostrares e me adorares, eu darei todo esse reino para você. Olha aqui, você será o governador de tudo. Mal ele sabia que Jesus já é dono de todas as coisas e dono de tudo. Mal ele sabia. Jesus, Ele não trabalha, e nós também não podemos trabalhar por exibição, mas sim por manifestação. E Paulo, em 2 Coríntios, está dizendo que a graça de Deus que sempre nos faz o quê? Triunfar. A graça de Deus que sempre nos faz ser vencedor em Cristo Jesus. Por meio de onde? Da manifestação. Por meio de estabelecer o reino de Deus. Através do que? Da fragrância do seu conhecimento. Porque quando eu recebo de Deus, eu transpiro o que eu estou recebendo. Eu transpiro o que eu estou recebendo de Deus, a fragrância daquilo que Ele colocou dentro de mim, o conhecimento da sua palavra. Queridos, a palavra de Deus fala em Mateus 13, versículo 19, se eu não me engano, quando a semente é semeada no caminho, quando cai na terra, a palavra de Deus fala que o inimigo vem e rouba aquilo que foi semeado, para que aquele que ouve não entende. Aquele que ouve não entende. Foi até semeado, até foi pregado, mas o inimigo é tão astuto que ele vai e ele tira o que foi semeado. Cara, entender é muito supremo. Entender o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é algo supremo. Porque se você não entende, significa que o que foi semeado foi arrancado. Significa que o que Deus plantou, a semente que foi plantada no seu coração, foi arrancado. E quantas vezes nós não vamos ter que semear no lugar onde já foi semeado? Quantas vezes que nós vamos ter que ir lá e semear de novo no lugar onde foi semeado?
Por isso que nós somos apaixonados pelo Ministério Eclésia. Porque a maioria das pessoas que nós encontramos na rua e evangelizamos ela, são pessoas que já tiveram contato com a igreja, são pessoas que já tiveram contato com a palavra de Deus, já foi semeado, mas o inimigo veio, cegou seu entendimento, roubou a semente que foi semeada, e nós precisamos semear, e nós precisamos de novo semear, e insistir, e lutar, e acreditar, porque o que vai estabelecer o reino de Deus é a manifestação dos filhos de Deus. A terra não clama pela exibição dos evangélicos. A terra não está clamando pela exibição dos crentes, pelos shows que nós fazemos, pelo CD que nós gravamos. Não, a terra não está clamando pela exibição dos crentes e nem dos evangélicos. A terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Então, quando alguém perguntar para você que religião você tem, você fala para ele: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Um grande pregador da nossa geração, ele conta que ele foi fazer uma compra, um presente, ia dar para a esposa. E a vendedora me perguntou se ele queria fazer o cadastro. E ele falou: tá bom, faz o cadastro. Então ele fez o cadastro, começou a dar um nome, um endereço, deu lá as informações necessárias. E depois essa vendedora pediu para ele qual era a religião dele. E ele disse: filho de Deus. Não, quero saber qual é a sua religião. Filho de Deus, põe aí, filho de Deus. Ah, você é evangélico, né? Não, eu sou filho de Deus. Ah, você é crente, sim. Não, eu sou filho de Deus. Pode pôr aí, filho de Deus. Aí ela disse: não, mas o sistema não aceita. Aí ele respondeu: mas eu não sou o que o sistema diz que eu sou. Eu sou filho de Deus. As pessoas querem colocar uma nomenclatura em você: cristão, evangélico, eu sou católico, o outro é espírita, o outro é religioso. E nós vamos sendo religiosos demais e não compreendemos que precisamos ser o filho de Deus para manifestar a fragrância do seu conhecimento. E quantas pessoas estão correndo atrás de coisas, de matérias, de coisas físicas. Nós estamos ganhando tempo e buscando as coisas espirituais para compreender e entender que essa geração precisa da manifestação dos filhos de Deus. E quando eu entendo isso, eu não me torno melhor do que as pessoas, eu me torno responsável por elas. Eu me ponho na brecha por elas. Por isso que nós nos dedicamos para o trabalho. Por isso que nós nos dedicamos. A palavra de Deus diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Tem muito trabalho para ser realizado. Tem muita coisa para ser feita. Mas enquanto nós estivermos como os religiosos, enquanto nós estivermos sentados, só ouvindo alguém falar e não colocando para fora o que nós estamos recebendo, estaremos longe de ser chamados filhos de Deus. A palavra de Deus diz, essa é uma ministração que nós vamos ministrar domingo, mas eu não aguento, né? Que ele veio para os seus, e todos aqueles que o aceitaram foram chamados de filhos de Deus. Mas na tradução original, esse filho de Deus aqui é um filho imaturo. É um filho que está começando ainda na fé. É um filho que ainda precisa de maturidade. É um filho ainda que vai crescer. A luz do justo é como a luz da aurora. Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai brilhando, até chegar em um dia perfeito. Só que Jesus, lá em Apocalipse, a palavra de Deus fala, depois da igreja Laodiceia, depois que a igreja de Laodiceia recebe uma bronca,
Depois que a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias, dos últimos dias, a igreja que pensa que tem, a igreja que pensa que é, a igreja que pensa que faz alguma coisa, mas na verdade Deus está dizendo para ela: você pensa que é rica, mas é miserável, pobre e nu. Você pensa que é alguma coisa, mas é morna, não é quente nem frio. Antes fosse frio ou quente, mas é morna, e por conta disso eu tenho contra ti, que eu estou ao ponto de pôr você para fora, porque eu já não aguento mais o seu sistema, eu já não aguento mais a sua religiosidade. Você apenas tem fama, você apenas tem conhecimento por pessoas, mas aqui no céu você não é reconhecida. Em outras palavras, eu aconselho que de mim compre o ouro do céu. Eu aconselho que de mim compre colírios para os olhos. Eu aconselho que de mim compre vestes de santidade, porque o seu pecado está exposto. Aí depois de tudo isso ele fala: mas ao vencedor eu darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como um filho. E a palavra de Deus fala que esse filho é um filho maduro, já não é um filho imaturo. Já é dada uma outra palavra, já é dada um significado a aquele que vencer. Porque você pode ser vencedor no mundo, cara. Você pode conquistar tudo aquilo que você desejou, ter aquele emprego tão sonhado, ser bem sucedido na tua casa, na sua família, ser bem sucedido financeiramente com a sua empresa. E você pode sentar e dizer para a sua alma: alma, coma, beba e descansa, porque juntaste muitos em seus celeiros. Estou tranquilo. Agora, para vencer o mundo é diferente. Você pode vencer no mundo. Agora, para vencer o mundo, a escola é o deserto. A escola, querido, é você buscar Deus face a face. É prosseguir em conhecê-lo. Então você conhece hoje, e amanhã não é o suficiente para você. Você quer mais. Então você prossegue em conhecê-lo. Pastor, você fala como se não tivesse problema em sua vida. Eu sei que nós temos problemas, e nós enfrentamos problemas. E parece que esses últimos dias nós estamos enfrentando os problemas com os nossos braços direitos da igreja. E alguns chegam: pastor, eu não tenho mais força, eu não tenho mais... Pastor, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Quando eu vou para a oração eu não tenho mais desejo, eu só consigo chorar. Parece que eu não sinto mais aquela gana, aquela força, aquele desejo incontrolável. E quando nós ministramos aqui, as pessoas olham para nós, foi o que a Julieta disse. Olha para nós e vê: poxa, o pastor ele está sempre de pé. O pastor está sempre firme. Não, cara, tem dia que eu acordo mais na terra do que no céu. Tem dia, meu irmão, que eu escuto mensagem o dia inteiro, eu vou para a Bíblia, eu oro e a gente estuda. Mas tem dia que eu não quero nem olhar para a Bíblia. Tem dia que eu quero, sabe? Eu quero tempo para mim. Porque nós somos feitos da terra, cara. Vai chegar dias ruins. Mas isso aqui é discernido no meu entendimento e não no meu sentimento. Isso aqui é discernido dentro do meu pensamento, na minha razão, não dentro do meu coração. Porque o coração do homem, ele é enganoso. A presença de Deus você conhece. A palavra de Deus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá Ele
eu conheço, eu sei que Ele está aqui, mas você precisa sentir? Não. Você não precisa sentir. Sabe o que você sente quando você entra no culto? A pastora cantou, veio os louvores, ou o pastor falou e você sentiu. Aquilo foi a unção de Deus. Vai ter dia que essa unção, Ele vai dar uma segurada só para você ir para a presença dEle. Porque muitas vezes nós confundimos isso. E aí a gente sentimos aquela unção, oh glória, mas eu não estou sentindo mais. Sabe o que é que Jesus está fazendo? Ele está chamando você para perto dEle. Está dizendo, a minha presença, você não sente, você conhece. Então nós vamos para onde? Para a palavra de Deus. Tudo está dizendo que não. Toda circunstância está dizendo que não. Tudo está dizendo que não é favorável. Mas eu vou para a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que é favorável. A palavra de Deus está dizendo, não, você pode, você consegue. Então eu não discerno no que eu estou sentindo. Eu discerno no que eu conheço. Porque nós conhecemos a Deus através da sua palavra. E não tem desculpa mais para nós. Jesus disse, eu vim e preguei para vocês. Falei da verdade para vocês. E agora já não há mais desculpa para os seus pecados. E se eu não tivesse vindo, vocês não teriam conhecido a verdade. Então não seria culpado dos seus pecados. Mas porque eu vi e dei a vocês a verdade, não tem mais desculpa. A palavra de Deus fala que Deus está irado com aqueles que retêm a verdade. Quem é que retém a verdade, querido? Quem é que retém a verdade? Aquele que conhece a Deus. A palavra de Deus fala, nós ministramos isso. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Aquele que não estiver em mim. O ramo que estiver em mim e não dá frutos, será o quê? Cortado. Então nós estamos em Deus, nós estamos na videira, mas nós não estamos dando frutos. Porque não conseguimos discernir que o nosso coração é enganoso e nós precisamos acreditar no que está na palavra de Deus e manifestar o que a palavra de Deus está dizendo para nós. E manifestar o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós. Deus está dizendo, olha, eu vou abençoá-los pela minha graça. Vou fazer vocês triunfar através de mim. Vou fazer que vocês manifestem o meu conhecimento. Por isso que nós precisamos conhecê-lo, querido. E entendê-lo. Que as nossas orações nesses últimos dias seja, Deus, acende o fogo outra vez. Que a nossa paixão volte. A nossa gana volte. Que o nosso desejo volte. Mas você não vai sentir antes de você buscar. Antes de você querer. Olha o exemplo que a Deise usou aqui. O marido que deixou, foi ficar com outro. E quando estava lá, ele chorava. Quando estava lá, ele ficava deprimido. Sentia saudade. Sabia que estava fazendo coisa errada. Não tinha força para fazer. O coração enganoso, mas a mente estava falando, está errado. Está errado. Volte e conserte. Volta e alinha. É o que nós precisamos, cara. Nós precisamos voltar em alguns lugares. Deus chamou Jeremias e disse, Jeremias, te colocarei sobre os reinos, para arrancares, derrubares e destruíres, para depois edificares. Então algumas coisas nós vamos ter que desconstruir, para depois edificar. Que nós possamos desconstruir tudo aquilo que
tem nos afastado de Deus. Se é o deserto que Ele nos levou, vamos permanecer no deserto. E você só vai vencer o deserto com a obediência na palavra de Deus. Jesus disse para o Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas a palavra de Deus diz: de tudo aquilo que sai da boca de Deus, de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Não é só de pão. Por isso eu preciso compreendê-lo, entendê-lo e conhecê-lo. Amém, queridos? Se ponha de pé nessa noite. Pode apagar as luzes, isso. Gostaria que você orasse nessa noite. Gostaria que você colocasse para fora aquilo que Ele colocou dentro de você. Se for preciso dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos. Se for preciso sair do seu lugar e vir para o altar de Deus, saia. Mas fale com Ele nessa noite. Não espere pela minha oração. Ore você, clama você a Ele. Fala para Ele: papai, eu quero transferir o que eu estou recebendo, pôr para fora o que eu estou recebendo. Aleluia. Eu quero levar a fragrância do seu conhecimento. Oh Jesus, vem com a tua glória nessa noite, Jesus. Oh Jesus, nós temos desejos por ti, Deus. Já foi vendido como escravo. Não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. O meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Oh Jesus, aumente o teu fogo, Senhor, sobre as nossas vidas. Aumente, Senhor, o teu nível. Nós precisamos de ti, meu rei. Nós precisamos de ti, meu Papa. Nós clamamos a ti, Jesus. Nós clamamos a ti. Responde, Deus, a nossa oração, o nosso clamor. Desesperadamente nós clamamos a ti, ó Deus. Clamamos a ti, Senhor. Vem com teu Espírito. Vem com a tua presença e nos envolva. Oh, papai querido, nos leva, Senhor, para o centro da tua vontade, Jesus. Faça que os nossos corações se tornem, Senhor, cada vez mais apaixonados por ti. Cada vez mais, Senhor, apaixonado pela tua obra, por aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas e construído, Senhor, nos nossos corações. Papai querido, nós repreendemos agora, Senhor, toda retaliação. Nós repreendemos agora, Senhor, toda palavra contrária. Nós repreendemos agora toda a artimanha de Satanás. Nenhuma ferramenta forjada contra os filhos de Deus haverá de prosperar contra as nossas vidas,
Jesus, nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos a tua igreja. Nós clamamos, Senhor, pela cidade de Santo André. Nós clamamos, Senhor, pelo estado de São Paulo. Nós clamamos, Senhor, pela nossa nação brasileira. Aumente a nossa fé. Aumente, Senhor, a nossa fé, Jesus. Então enche-me de ti, até que não ache mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Nos prostramos diante de ti, meu rei. Não rasgamos, Senhor, as nossas vestes.